Olá, meu nome é Bernardo Guimarães e eu quero conversar com vocês hoje sobre governança nas empresas estatais. Antes de eu falar desse tema, contudo, eu queria falar da importância dele. Se você tem acompanhado jornais, tem percebido que recentemente tem havido várias notícias questionando indicações políticas nessas empresas. Segundo tem dito a mídia, esse é um processo que implica a partidarização dessas empresas. Estou chamando a tua atenção para isso porque, no fundo, é disso que trata a governança. É essas ideias que nós precisamos discutir. Governança é algo que surgiu lá no mundo das empresas privadas, não era algo das estatais. Quando as pessoas perceberem o tal do conflito de agência. O nome vem do inglês, mas a ideia é simples de ser apreendida. O ponto central aqui é pensar que numa empresa complexa, quem administra essa estrutura, quem executa as tarefas, não é o dono da empresa. Empresas maturas do ponto de vista econômico, geralmente quem administra, aquele que nós chamamos de executivo, não é o titular do capital social. Essa estrutura cindida conduz à possibilidade de haver desalinhamentos entre a ação do executivo e o interesse da empresa. Muitas vezes se viu que a atuação desse staff levava em conta mais os seus interesses particulares do que o interesse da empresa ou do seu titular do capital. Assim foi necessário pensar em modos de atuação em que fosse colocado primordialmente no centro das atenções, no primeiro plano, o interesse da empresa. Outro ponto importante, ainda nessa introdução, é pensar no processo de maturidade empresarial. Essas empresas cada vez mais foram institucionalizando seus interesses, de modo que hoje o interesse delas é autônomo e deve se superpor aos demais interesses envolvidos. Ele deve ser colocado no centro das atenções. Uma empresa tem vários interesses que estão sempre, às vezes, numa tensão. No jargão empresarial existem vários stakeholders. São os empregados, administradores, sócios, etc. Todos eles têm seus interesses próprios. Esses diversos grupos de interesse têm sua atuação legitimada, contudo, somente se nós colocarmos o interesse da empresa no primeiro plano. Essa atuação deve ser, então, portanto, em função do interesse da empresa. E a governança nasce nesse contexto. Nesse sentido, ela implica o processo de criação e fortalecimento das regras que colocam o interesse da empresa nesse primeiro plano. No mundo das empresas privadas, esse é um processo que, uma vez implementado, aumenta o valor do capital dessas empresas. Elas buscam valer mais por meio disso. As regras de governança, mais do que uma simples questão teórica, uma questão de caráter social, elas conduzem à valorização da empresa. Por isso elas são importantes no ambiente empresarial. E aqui chegamos às estatais, que eram completamente alheias a isso. A Lei 13.303 de 2016 abordou uma diretriz muito clara, no sentido que a governança deve ser implementada para todas as empresas estatais cujo titular do poder de controle é o Estado. Como sabemos, uma das maneiras pelas quais o Estado busca cumprir suas missões no que respeita à ordem econômica é a atuação empresarial. Por meio dessas empresas, para atender esses relevantes interesses coletivos ou tratar de questões de segurança nacional, como diz a Constituição, o Estado age nos mercados privados por meio dessas empresas. O artigo 173 da Constituição dá um modelo teórico que justifica essa intervenção. O detalhe é que, constitucionalmente, as empresas estatais são figuras que agem por meio de regras de atuação tipicamente do mundo privado. Em termos práticos, isso significa que, ao agir nos mercados abertos à iniciativa privada, o Estado tem que deixar de lado aquelas vias de atuação que são típicas da autoridade que nós costumamos garantir a ele. Então as prerrogativas de autoridade que caracterizam o Estado são colocadas de lado e a atuação é preferencialmente em regime de direito privado. O artigo 173 da Constituição previu também a edição de uma lei para tratar dessas sociedades estatais, lei essa que regulamentasse os temas centrais relativos ao funcionamento dessas empresas. É o que diz os parágrafos 1º e 3º do artigo 173. Nesse contexto é que foi editada a lei das estatais, cumprindo uma missão de longa data no nosso cenário. E a lei regula vários temas, sendo de fundamental importância a criação de regras claras acerca das questões societárias, ou essas questões de governança. Nesse contexto, um dos pontos mais importantes da nova lei das estatais foi exatamente a previsão de regras que instituem formalmente a governança como sendo um dos pilares, um dos elementos constitutivos do funcionamento das estatais.
além da governança ser aqui algo que visa a racionalização e a maximização do investimento público nessas empresas, para as estatais esse tema ainda assume um aspecto ainda mais relevante. A necessidade aqui de se colocar os interesses da empresa que levaram a sua construção acima dos interesses políticos da administração pública. Por meio da governança das estatais, pretendeu-se, pela primeira vez no Brasil, instituir regras que garantissem a autonomia das estatais em face do poder político, privilegiando sua gestão técnica, aquela gestão que põe em foco o interesse da empresa. De um modo bastante simples, podemos pensar a questão da governança a partir de alguns pilares. É o que está contido no artigo 6º da lei, vou ler para vocês, que diz que o Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, prática de gestão de riscos de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos esses constantes das leis. Esses são os stakeholders envolvidos. Como você pode perceber, a lei cuida de transparência, de gestão de risco, de controle, de regras de indicação dos diretores, das relações com os investidores particulares, tudo isso colocando em foco o interesse da empresa e sinalizando a necessidade de colocar as estatais como órgãos a serviço do Estado brasileiro e não de interesses políticos que são naturalmente transitórios. Essas regras devem ser observadas por todas as estatais. Não existe uma imunidade em relação à governança, embora, a depender do faturamento, algumas regras possam ser simplificadas, mas jamais abolidas. O importante é notar que não existe uma imunidade, portanto, em relação a essas regras que devem ser observadas universalmente. Esse me parece o grande desafio para compreender o funcionamento das estatais nos dias de hoje. Para isso, nós vamos analisar nos próximos encontros algumas manifestações dessa ideia. Continue com a gente para nós seguirmos nesse discurso para entendermos a questão da governança nas estatais.